Oi, gente. Bom, estou aqui para compartilhar com vocês algo que Deus tem me ministrado muito. Ele pediu para eu gravar esse vídeo aqui para vocês. Deus tem me ministrado muito sobre os homens, as mulheres e o papel de cada um na história. E eu tenho meditado muito sobre o momento em que Jesus ressuscita e se mostra pela primeira vez depois de ressuscitado, como as mulheres reagiam, como os homens reagiram. E algo muito forte que tem vindo no meu espírito, isso tudo começou na verdade com o caminho de Emaús, em que Jesus aparece para aqueles 2 discípulos, eles não conseguem reconhecê-lo e que eles estavam impedidos de o reconhecer. Algo que tem queimado no meu espírito é que isso é sobre nós, é o momento que nós estamos vivendo, em que Deus tem nos chamado nossos homens para se reconciliar com a identidade de noiva, homens noiva, sacerdotes noiva. Eu acredito de alguma maneira Deus, ele cegou o entendimento dos nossos homens e tem usado isso para nos forçar como comunidade reencontro a nos unir em espírito, para que os nossos homens alcancem esse lugar que ele tem reclamado de noiva, representando todo o sacerdócio das nações. O sacerdócio das nações está descredibilizado, está desenraizado. Os homens têm se relacionado com as responsabilidades e não com a identidade de filho, não mais com a identidade de noiva, de sentar, de amar o Senhor, mas de fazer. E tudo isso tem trazido um desequilíbrio para o profético, para o pastoral, para o apostólico, para o evangelista, todas as áreas de atuações do corpo de Cristo. E algo interessante é que só no momento em que há o partir do pão, que eles o reconhecem. Algo tremendo que Deus tem nos falado desde o início da reencontro, nós temos que estar na mesma mesa. É nesse lugar da mesa em que a nossa revelação se torna a revelação dele e que a revelação de um se torna a revelação de outro. Eu comecei a ler, estudar, meditar em cima dos 4 evangelhos, como cada um narra o momento em que Jesus ressuscitou e como os homens e como as mulheres reagem. Deus começou a me ministrar o nosso tempo que nós estamos vivendo. Algo muito forte. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos narram uma coisa. No momento em que Jesus ressuscita, há uma coisa nos homens: dúvida. E uma das primeiras coisas que Deus me sinalizou que nós temos que puxar e tirar do nosso meio é a dúvida. Tiago 1, verso 5 fala que aquele que duvida é como as ondas do mar, que vão de um lado para o outro, lançados pelo vento. E não pense aquele que duvida, aquele que é assim, que receberá alguma coisa de Deus, porque aquele que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Então Deus começou a me ministrar que uma parte daquilo que nós realmente não temos alcançado ainda como comunidade reencontro é por causa da dúvida. A dúvida tem nos impedido de, dentro da nossa identidade, viver muitos dos projetos dele. Muitas coisas que eram para estar fluindo, não estão fluindo. Por quê? Por causa da dúvida. Não só por causa da dúvida da nossa identidade pessoal, mas da identidade dele, da revelação de quem ele é. E todos eles duvidam. Algo incrível. Mateus, capítulo 28, verso 17, verso 9. Vamos começar com o verso 9. Versículo 9. Quando Jesus aparece para a mulher, ela o adora. No verso 16 e 17, o homem tem a mesma reação. Mas qual a diferença? O homem duvida. Muitos duvidam. Quando Jesus está lá, revelado, eles estão adorando, nossos homens estão adorando, os homens das nações estão adorando, mas existe no meio dos homens dúvida, e isso tem desequilibrado o nível de revelação que Deus tem para o sacerdócio masculino. E algo interessante é que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua sabedoria,
aprove ao coração dele localizar o homem através da mulher. Quando Yeshua se revela a Maria Madalena, é para ela que ele fala aonde os homens devem ir para encontrar com ele, que é em Galileia. E lá eles conseguem encontrar no monte Jesus, e ali eles conseguem ver ele revelado para poder o adorar. Então, algo muito assim específico que Deus tem feito no nosso meio é levantar as bocas proféticas várias vezes através da mulher. Só que aí vem o segundo problema. O primeiro problema é o medo, o segundo é a dúvida. O segundo problema que a gente vê nos 4 evangelhos, que surge, uma problemática que surge, é a dureza de coração. Por várias vezes a mulher, em outros capítulos mostra que outros homens, dois discípulos que o viram no campo, também o viram e foram falar para os apóstolos. Eles não creram, eles não acreditaram. E eles duvidaram e não aceitaram aquela verdade que estava vindo através da boca de uma outra pessoa. Então é algo muito forte que Deus tem falado conosco como reencontro, é entendermos a torre de cada um, né? Isso é fundamental, porque essa dúvida do que o outro fala impede a gente de ver Cristo revelado, Jesus, o Yeshua revelado. E assim, o tempo que eles gastaram duvidando, eles já podiam estar usufruindo da presença dele, em vez de estar duvidando. Quando em Marcos 16, Yeshua se apresenta para os apóstolos, em pessoa, ele aparece em corpo, em osso, em marcas, e mesmo assim, vendo ele, eles duvidam. E aí Jesus chama eles para perto. Então vem aqui para perto, vem ver minhas marcas. E é isso que ele está fazendo com os nossos homens. Vem para perto, vem para as minhas marcas. Você está com dúvida? Então olha aqui, vem para mais perto. E ele está chamando os homens das nações para essa identidade de filho, de noiva, de criança que quer estar com ele, quer estar no colo dele, para mais perto, mais junto, né? E no verso 14 fala que a primeira coisa que ele fala não é: oi gente, cheguei, que saudade de vocês, como eu amo vocês. Ele senta para exortar. Ele senta para exortar os homens da dureza e da incredulidade do coração deles. Então vejo que esse é o momento que Deus ele está realmente sentando com os homens nas nações para exortá-los da dureza e incredulidade. E é algo que realmente também precisa ser tirado no nosso meio. Então, primeiro ponto, dúvida. Impede a gente de viver a revelação de Yeshua, de quem ele é, de quem nós somos, do nosso lugar nas nações, do nosso lugar como reencontro. Segunda coisa, o medo. Junto com a dúvida, também é narrado nos 4 evangelhos citados, em todos, tem dúvida e tem medo. O medo também precisa ser tirado do nosso meio, para que a gente possa romper com aquilo que é a revelação de Deus em nós, o nosso DNA, a nossa postura, o nosso lugar, tirando medo, tirando dúvida e dureza de coração. Esses 3 pontos que é realmente essencial. João vem com a resposta. A gente nos 4 evangelhos vê 3 pontos problemáticos, mas João fala algo muito poderoso. João, verso 44, ele está lá revelado. Ele chama o pessoal para ver, os apóstolos, para ver suas marcas. Eles veem suas marcas, mas mesmo assim ainda há dúvida no coração deles. O que ele faz? Ele começa a recitar a palavra. No que ele começa a falar a palavra, está escrito: o entendimento dos discípulos se abre. Então, algo que Deus deu para o Rodrigo, e eu entendo que Deus abriu essa revelação no Rodrigo, porque o que Deus tem para fazer nas nações é tão grande nesse tempo, que não dá para ser através de uma geração, tem que ser através de 2 gerações, uma geração louvando o outro, o coração dos pais voltados aos filhos e dos filhos aos pais, porque é muito poderoso. Então, Deus precisou abrir o coração da nova geração, o espírito da nova geração, para que os pastores, os pais espirituais,
possam viver a grandeza e a plenitude do que Ele tem para esse tempo. Não apenas como homens naturais, mas como filhos. Porque um bom pai também precisa saber ser um bom filho. Então, é um momento em que Deus está chamando os pais espirituais para curvarem o coração aos filhos. E algo que Deus tem me ministrado é que os pais espirituais oram por anos para Deus levantar a nova geração. Mas quando eles se levantam, o que os pais espirituais têm feito nas nações? Rejeitado por ser diferente, rejeitado por ser algo novo, rejeitado por se sentir confrontado. E isso tem desequilibrado o reino de Deus. A dureza do coração dos pais espirituais tem desestabilizado o reino de Deus em todas as nações. Então, como nós somos uma igreja profética, Deus, Ele fez tudo pleno no nosso meio. É a nossa identidade. Nós vamos galgar esses degraus e abrir um caminho para as nações. E é a palavra que vai abrir esse entendimento da revelação de quem Ele é, da revelação da nossa própria identidade, da identidade de cada um, do nosso chamado, de tudo aquilo que Deus tem para nós como DNA da Reencontro. Então, temos aí 3 problemáticas e uma resposta de como. Por isso que Deus também falou para o Rodrigo que ele seria o como. E eu não digo só Rodrigo, o Jonathan e tantos jovens que Deus tem levantado para serem uma voz dele nesse tempo. Capítulo 20 de João, verso 22, também tem uma segunda resposta de como alcançar esse coração de noiva, os homens alcançarem esse coração de noiva, de filhos, de apaixonados. Olha só, eles estão reunidos com Jesus e Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Nesse momento, o entendimento deles se abre e eles conseguem ver o Senhor como revelado. Só que Tomé não está nessa reunião. E aí no verso 24 narra que Tomé, ele se tornou, no contexto histórico, todos duvidaram, mas foi Tomé. Por que todo mundo duvidou? Está escrito, vários duvidaram. Todo mundo não, vários duvidaram. Mas o que acontece? Por que Tomé ficou sendo referencial da incredulidade, sou igual Tomé, só acredito vendo. Porque ele foi o único que não estava no local e na hora que Jesus soprou o Espírito Santo. Ele não estava. Então ele não conhecia, os outros já estavam reconhecendo, mas ele não. E aí ele fala, acredito vendo. Preciso ver, as marcas, acreditarei. E é o momento que Jesus se mostra para ele e fala, bendito aqueles que crerão sem ver. E nós estamos nessa fase em que nós precisamos todos estar no mesmo lugar, na mesma mesa. Por isso o caminho de Emaús é tão importante para nós. Foi na mesa, foi no partir do pão que os apóstolos, os discípulos, eles tiveram a revelação, os olhos deles se abriram para Cristo revelado, para todas as revelações daquele momento que Deus tinha. Eles precisavam estar na mesa. E partilhar o pão também fala de comunhão. A Zélia, desde o início, sempre tem nos ensinado, o bispo também, sobre estarmos na mesma mesa. É isso, estarmos na mesma mesa. É na hora de partir o pão que as coisas acontecem. E algo tão incrível é que tem uma passagem, nessa passagem de Emaús, que tem o partir o pão. Depois tem um outro trecho em que ele come o peixe. E agora aqui em João, no último evangelho, no capítulo 21, que quando eles reconhecem Jesus por causa do Espírito Santo soprado sobre eles, eles sentam na mesa, comem o pão e o peixe. Agora já são as duas coisas juntas, para comer com eles. Não é mais algo separado, já é algo junto, o pão e o peixe. Então assim, eu vejo que existe uma dimensão muito grande. Isso aqui eu sinto que é só o raso dessa revelação para esse tempo que nós temos. Nós precisamos sentar nessa mesa, partilhar desse pão, comer desse banquete que Ele tem nos dado juntos, com um só corpo, uma só mente, como um só coração, para estarmos realmente vivendo, abrindo o caminho para as nações e vendo os homens alcançando o coração noiva que Ele tem pedido.
não só na Reencontro, mas em todas as nações da terra. Então peço para vocês estarem orando, buscando do Senhor, fazendo essa trajetória, lendo essas passagens, esse momento que Jesus apareceu e tendo cada um, né, a sua leitura, tendo cada um a sua profundidade, mas realmente esses três problemáticas, Deus falou que precisamos puxar como se fosse um fio no nosso meio, a dúvida, o medo e a dureza de coração, e as duas respostas do como vencer, como alcançar o coração noiva. Isso aqui é uma resposta, como alcançar esse coração noiva? Palavra e Espírito Santo. Amém.